E a grande pergunta que muitos podem estar se fazendo diante do cenário atual mas por que investir nos Estados Unidos? Vale a pena? Sou brasileiro, eu quero investir aqui, no meu país mesmo. Bom, primeiro que você que sabe o que faz com o seu dinheiro. Aqui a gente não diz o que é certo ou o que é errado. Errado, como eu afirmo há mais de 20 anos, é não investir. Nesse canal eu passo para vocês o que eu acredito que seja viável, que seja recomendável, embora não seja um canal nem de recomendação, apenas viabilidade, só isso. Não é recomendação de compra ou de investimentos aqui ou ali. Dito isso, em segundo, se você chegou a esse canal, já é sabedor de que temos mais uma novidade aqui no Brasil quanto à taxação agora em fundos de investimento. E a partir daí cabe a cada um saber onde que vai investir as suas economias. E aqui governo que quer pagar tributos, onde espera melhores retornos ou segurança simplesmente do seu patrimônio. O fato é que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou Lula, como é conhecido, do Partido dos Trabalhadores, assinou agora, dia 28 de agosto, a medida provisória para taxar os chamados fundos exclusivos, ou fundos offshore, ou fundos onshore. Onshore, leia-se dentro do país. Fundos exclusivos dentro do país nada mais são do que fundos de ações de uma única ação ou baseadas mais em uma ação, como por exemplo o Fundo Petrobras, ou Fundo Vale, ou Itaú, né? Só exemplos. Ou seja, aquele tipo de investimento que normalmente os bancos oferecem para quem tem aí uns trocos sobrando, né? De saída, o Palácio do Planalto já confirmou, olha que beleza, a alíquota de 10% para quem optar por regularizar os valores que tem nesses fundos onshore ainda esse ano. Mas gente, por que isso? Por que essa benesse, né? Muito simples. Porque o atual governo quer mais e mais dinheiro, precisa cada vez mais dinheiro, já que existe atualmente um rombo nos cofres públicos, embora o atual governo tenha recebido esses mesmos cofres públicos no início do ano com superávit, leia-se com saldo positivo, com contas positivas, cofres recheados. Agora, passado 9 meses, já estão no vermelho, e bem vermelho, né? Diga-se de passagem. E vamos lembrar, gente, é recém o primeiro ano. Primeiro a gente passou primeiro semestre recém. O texto da MP prevê a cobrança de 15% a 20% sobre os rendimentos dos tais fundos exclusivos. A previsão do governo é arrecadar 24 bilhões entre 2023 e 2026, sendo que só para esse ano a expectativa é de cerca de 3,2 bilhões. A MP ainda aponta que a cobrança será realizada 2 vezes ao ano, sendo a conhecida taxação, né, vulgarmente se fala na comicotas, taxação comicotas, o que quer dizer que o valor fica cada vez menor na sua conta, diferente do que ocorria antes, em que a tributação era realizada apenas no resgate. O que você teve de lucro é apenas no resgate. E há hoje cerca de 2.500 fundos, nenhum deles aí com menos de 500 investidores. Faz as contas quantas pessoas vão ser atingidas. E mais, para todos os efeitos, assim como acontece com os outros impostos, como a de transmissão de imóvel, né? Seja o que for, não considera a valorização do bem. Aqui então ele não considera sequer a perda por conta da inflação. Ou pelo menos eu não encontrei nada no texto da MP sobre inflação, sobre a desvalorização do dinheiro. Se alguém já conhece, estudou o texto dessa medida provisória, por favor, nos ajude aqui nos comentários apontando onde está, em que artigo da lei está essa possibilidade de reajuste.
Enfim, se você depositar então, né, vamos lá, 10 mil em um fundo exclusivo no Brasil e tiver uma inflação aí de 100%, tá? No período, mas o seu dinheiro não se valorizou isso, se valorizou o fundo só 50%, ou seja, foi de 10 mil a 15 mil, quando só a inflação você devia ter então 20 mil, mas não importa, o governo vai tomar isso como ganho de capital, 5 mil de ganho de capital e cobrar sobre tal valorização, independente de inflação ou não, ou seja, você perdeu e ainda vai pagar. Então, ou eu estou equivocado quanto ao texto, ou não, né, gente? Não parece nada justo. Ou seja, ao fim e ao cabo, a verdade é que estamos falando em alcançar toda a classe média e ricos que têm algum valor aplicado, por mínimo que seja, nesses fundos que acumulam aí 756, quase 757 bilhões, tá, gente? Quase 1 trilhão de reais. E respondem aí por 12,3% dos fundos de investimento no país. Por enquanto, claro, pois a probabilidade de elisão fiscal ainda agora, principalmente, é enorme. Então, o rombo vai ficar muito maior. E não confunda elisão com evasão. Isso é matéria para outro vídeo, mas vamos lá. Vamos ver o que diz aí o texto do MP e os artigos que por hora nos interessam. Os principais, então, são o artigo 3º que diz: ficarão sujeitos ao regime de tributação de que trata este capítulo os seguintes fundos de investimento quando forem enquadrados como entidade de investimentos e cumprirem os demais requisitos nesse capítulo. E quais sejam, né? Número 1, fundos de investimento em participações, tal de FIP. Os fundos de investimento em ações, os tais de FIA. E ainda os fundos de investimento em fundo de mercado, né? Índice de mercado, os ETFs, com exceção dos ETFs de renda fixa. E também nos interessa aqui o artigo 5º que fala: para fins do disposto nessa medida provisória, os FIAs, né, fundos de investimentos, serão considerados como aqueles que possuírem uma carteira composta por no mínimo 77%, ou seja, quiser dizer aí no mínimo 2/3, né, gente, de ações ou de ativos equiparados efetivamente negociados no mercado à vista, ou seja, na bolsa de valores, no país, detalhe, ou no exterior. Então o governo confirmou que já encaminhou, inclusive, ao Congresso projeto de lei não só das onshore, dos fundos aqui de dentro, mas das offshore também e dos trusts, que prevê então a tributação anual de rendimentos de capital aplicados no exterior, ou seja, as offshore, com alíquotas progressivas de 0 a 22,5%. O texto, dizem eles aí, era medida para compensação das novas faixas do IR, que já está ultrapassado, aliás, faz muito tempo. Foi rejeitado pela Câmara, que eles disseram: não, a gente tem que debater esse projeto aí de lei quanto aos fundos offshore. Por quê, né, gente? E aqui surge a primeira pergunta: por que o Congresso quis debater isso dos fundos offshore e não debateu quanto aos investimentos aqui, quanto aos fundos offshore, né? Por quê, hein? Será que os nobres congressistas, por algum motivo, eles não têm interesse em tributar os investimentos no exterior ou estão precisando de mais tempo para isso, né? É estranho, né, gente? Enfim, mas que aí nem vamos entrar no mérito da questão da bitributação, já que nos Estados Unidos a tributação é de 30% na fonte no recebimento dos dividendos. Ou seja, se você tem ações e investe em fundos imobiliários, por exemplo, que pagam lá dividendos mensais, tributam todo mês. Se for para você receber, você recebe 100, tributa, você recebe 70. Tá? Atualmente a regra no Brasil é que o capital investido no exterior é apenas tributado quando resgatado e remetido ao Brasil. Dinheiro que está fora lá, não. Quando volta para cá, quando você volta, por quê? Porque você vai usar o dinheiro aqui, aí tributava. Se resgatado, deixasse lá para, por exemplo, comprar uma casa na Disney, né, em Orlando, por exemplo,
não ia ter taxação. Mas a ideia é de tomar de lá já, tomar já, tá? O que eu acho bastante complicado, se não quase impossível, pelo menos por duas razões que eu já expus aqui. Uma, por conta da bitributação, e a outra do fato do Congresso querer ver essa medida aí antes de aprovar. Por que eles querem ver antes de aprovar? Sabe por que dizem isso? Gente, vamos lá. Justamente para tentar evitar uma fuga de capital do Brasil, o que eu acredito deva acontecer de forma bem pesada já agora em setembro. A gente vai trazer esses números para vocês no início de outubro. E isso para mim vai se estender até o final do ano, o que deve refletir na Bolsa de Valores brasileira, afetando diretamente as empresas brasileiras, sobretudo aquelas de maior volatilidade, como Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, Banco do Brasil, Gerdau e várias outras. Se você tem aí ações aí, cara, no mínimo faça uns put aí, né? O Lula já deu o recado. Para quem acompanha minimamente o cenário político, sabe que ele afirmou de forma bem clara, e tem até sobre esse vídeo aí no nosso Instagram, que é Dolarizando Tudo também, né? E ele falou que esse mês entra o grosso. E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso. É aguardar o grosso. Ou seja, quem não estiver disposto a enfrentar o grosso lá, tá na hora, ó, gente, de correr, tá, gente? Bom, tem uma série de questões aqui, né, nessas taxações, e se a gente fosse ingressar no mérito de cada uma delas, esse vídeo aí, olha, ia durar então algumas horas e não alguns minutos. Então, vamos deixar essa discussão, inclusive quanto à política, mais para frente. Mas eu, desde já, eu sou obrigado, gente, a informar que aquele que quiser entender de investimentos, infelizmente terá de entender ao menos um pouco de política e do que está acontecendo no Brasil. E da mesma forma, quem quiser investir nos Estados Unidos, e qualquer pessoa pode, já falei isso aqui no canal, o melhor é conhecer o que acontece por lá. Ou vai para lá visitar e ver como é que é os Estados Unidos, como é que funciona, antes de decidir aplicar parte do patrimônio lá. De minha parte, o que está acontecendo por aqui, olha, gente, vou ser sincero com vocês, me faz querer cada vez mais entender sobre investir fora. Inclusive, essa é aqui o foco do nosso canal, eu passar para vocês para aprender também. Mas claro, de novo, isso aí vai de cada um. Mas você, né? Você, o que você acha sobre investir fora do Brasil? Hein? Nos conta nos comentários se você tem essa intenção ou se você já faz isso. E nos ajude no canal deixando o seu like e se inscrevendo aqui. E se você gostou do conteúdo, compartilha. Nos vemos em breve e bye, Brasil.